Estás a bater palma e olhando para mim a pessoa que está ao seu lado. Aí também a boca dizendo alguma coisa. Dizendo glória a Jesus. Estás a bater mais palma para Deus. Levanta uma mão no ar. Abençoe a Deus por tudo que Ele já concretizou na sua vida. Para a gente se alimentar da tua vontade. Oremos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos entrar numa semana de seminário onde haverá ensinamento na prière e oração. et pour accompagner Bissot dans l'état de jeûne vai nos acompanhar no estado de jejum et pour permettre de avancer dans la vie à prière. Isso vai nos permitir para a gente avançar na vida de oração. Mais tous au banana thème moko E vamos começar pour permettre Bissot de kota que vai nos permitir para a gente entrar na semaine na Bissot et à séminaire. na nossa semana de seminário. Tous pas Bible na Bissot tous autant dans Bokanda Nzambe. Pegamos as nossas Bíblias, vamos ler a palavra de Deus. Nombre chapitre 13, Número capítulo 13, verset 27, versículo 27. Esaïe 40, Isaías capítulo 40, verset 29 na 31. versículo 29 e 31. La Bandeli, nombre chapitre 13. Vou repetir dizendo que número capítulo 13, Donc on verset 27 qui est dans la 33. vamos pegar o versículo 27 até 33. Esaïe 40, 29 à 31. Isaías capítulo 40, versículo 29 até 31. Natangi nombre na Congo na Yesu. Vou ler o número em nome de Jesus. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Psyens, les Égyptiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et les langues du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un grand qui dévore ses habitants. Tout ce qu'ils y avons vu, tout ce qui nous y avons vu sont des hommes d'une taille, d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et à l'air comme des sauterelles. Isaïe chapitre 40, verset 29, qui nous a 31.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Português. Livro de Números, capítulo 13, versículo do número 27 até o número 33. Eu leio em nome do Senhor. Amém. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, maná, leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Isaías 40, 29 a 31. Dá vigor ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Palavra da salvação. Amém. Amém. Estou falando de Nakombo. Sentamos em nome de Jesus. Bien-aimé, Meu amado, tu as parler sur le thème Moko dimanche. queremos falar sobre um tema neste domingo. Et thème est comme ma bisso na thème pendant 24 jours. E este tema nos levará com um grande tema que falaremos sobre 24 O dias de thème semana. ni Tony Tolobela lelo. Qual é o tema que queremos falar La hoje? force d'un héros. A força de um herói. La force d'un héros. A força de um herói. Et nous avons partagé la signification, bien la définition d'un héros. E vou dar duas definições sobre isto. La force A força avec un héros. com um herói. Et là, on lit des force. O que é chamado força? La force, nous avons 4 dimensions ou 3 explications, pardon. E a força vou levar em 3 dimensões e 3 explicações. Et ça, la puissance de l'action physique. É o poder de ação física. Il y a la force. Por isso chamamos isso a C'est força. ce qu'on appelle la force physique. É isso que nós chamamos a força física. Et la définition est un mot. A sua definição Et un mot puissance d'action physique. chamamos o poder de ação física. Et deuxième explication où on peut ça par rapport à la force. E segunda explicação que eu posso dar, segunda La força, force, c'est aussi la capacité de l'esprit a força também é a capacidade do espírito qui est dans l'homme que está no homem ou dans quelque chose. ou em alguma coisa. La
Vou repetir dizendo la force que a força est la capacité de l'esprit é a capacidade do espírito que está dentro do homem. Force de caractère. Chamamos isso também força de caráter. Troisième explication. Terceira explicação. La force est l'énergie qui permet à un être vivant que permite a ser humano de réagir face à un autre être, face a outro ser humano, soit seja fisicamente ou spirituellement. Seja espiritualmente. La force, a força, também é uma energia, chamamos isso de uma energia, ou eles permitem que permite a être vivant, a ser vivente, a réagir, para reagir face à un autre être vivant, face a outro ser vivente. Un héros est celui qui distingue par les exploits. Um herói é aquele que é distinguido pela forma de exploração. Donc, il se distingue par certains exploits. Ele se distingue em certas exploitações. Ou a um courage extraordinaire. Ou ele tem uma coragem extraordinária. Dans certains domaines. Em certos domínios. Donc, il y a des personnes. Quer dizer, tem pessoas. Se você quelque part. Se você colocar sítio. Ele não vai reprovar. Todo mundo pode lá ter derrota. Mesmo se ele não estudou sobre este domínio. Se você lhe colocar naquele domínio, ele não vai reprovar. Pois essa pessoa também é um herói. Amado Senhor. Temos dois tipos de força. Il y a la force physique. Tem a força física. Et il y a aussi la force spirituelle. E tem também a força espiritual. Mais il y a force physique. Mas por que nós chamamos a força física? Force physique. A força física. Essa energia que nós sabemos é louco é limité. É a energia que todo mundo pode ter, é algo limitado. É louco é limité. Numa coisa que é limitado. Donc quando você sabe quelque chose o lembi. Tu podes fazer alguma coisa e ficar cansado. O lembi, ficar cansado, o premi, e descansar. Amanhã depois vai querer renovar as forças. Querer comer alguma coisa para renovar as forças. Mas querer beber alguma coisa para ter de novo a força para fazer. A força física. A força física. É aquilo que você tem. Isso permite eu aquilo te permite você sair de casa. Mais il y a aussi une autre force très importante. Tem também outra força que é muito importante. É la force spirituelle. Isso é a força espiritual. La force spirituelle. A força espiritual. Il y a aquilo vem somente c'est Dieu qui donne. É Deus quem dá. Il donne la force à celui qui est fatigué. Por isso Isaías 40 diz que ele dá força para os cansados. No domínio físico, no domínio físico, a pessoa quer trabalhar com seus próprios esforços. Mas no domínio espiritual, il y a que Dieu qui donne la force spirituelle. É Deus quem dá a força espiritual. Dieu qui donne la force spirituelle. Deus que dá a força espiritual. Et cette force, e esta força, il faut que tu entretenir deve a pessoa entreter aquilo. Quand nous parlons, il y a force d'un héros. Pois quando falamos da força do herói, chacun na vida d'abord muito nós fazemos héros a própria vida. Pois cada primeiramente é herói da sua própria vida. Aujourd'hui, ce que nous avons échoué, hoje se a gente temos derrota, c'est parce que muito nós está aí que as héros d'abord a vida. É porque todo mundo ignora que é herói da sua própria vida. Ce que nous devons comprendre que as héros d'abord a vida. Pois se a pessoa compreender que ele é primeiro herói da sua própria vida, tu não pode blaguer jamais na vida physique et spirituelle. Essa pessoa jamais poderá brincar com sua própria vida espiritual. Donc, il faut que tu comprendre. A pessoa tem que compreender que ele mesmo é o próprio herói. Parce que se tu comprends que tu é uma coisa herói a vida. Porque se você não compreender que é herói da vida, os filhos que você terá, as suas descendências, não terão nada. La force d'un héros, a força do herói, par rapport à la connaissance, il y a moyen. Aquilo primeiramente vem no conhecimento.
compreende que ele é o próprio herói da sua própria vida. É a primeira pessoa a levantar para poder melhorar a sua própria vida. Ele não espera herança. Ele acredita na herança que está dentro dele. Tem que sair da pessoa. A pessoa que acredita ele é o próprio herói. Ele deve ser capaz. Primeira coisa, de começar a buscar a Deus para a sua própria vida. Alléluia. Amém. Quand tu penses quando tu pensas qu'il y a des personnes que existem pessoas que devem procurar Deus, ce sont parmi Babylone Zambe são essas uma das coisas que Deus tira pessoas no mundo. Pois Deus mandou cada um nessa terra para fazer uma história. Você dará um testemunho. Mas você é a primeira pessoa de construir a tua própria história. Um héros. Um herói. Segunda coisa. É aquela pessoa que senta na palavra. Raison pour laquelle a force spirituelle. A razão pela qual se tu queres ter a força espiritual. Il faut que Bible. Deves ler muita Bíblia. Deves meditar muita Bíblia. La Bible, a Bíblia fait partie de uma force. Faz parte uma das forças pour un héros. Para ser um herói. Écoutez, tu ne peux pas être puissant si tu n'es pas fort. Tu não podes ser poderoso se tu não tens força. Alléluia. Amém. Donc, au cause de la puissance, não podes ter poder se tu não tens a força. Se tu não tens a força. Comment est-ce qu'on sait le avec puissance? Como que fará uma coisa com poder? Amen. Amém. Existem pessoas que foram pegar magia para lutar. Il faut qu'il soit mas aquela magia também deve encontrar uma pessoa que também é forte fisicamente. Écoute, énergie, encontrar uma energia. C'est comme ça qu'on peut agir puissamment. Assim que você vai poder reagir poderosamente a alguma coisa. Bien-aimé, le peuple Israël, o povo de Israel, quelque part, va espionner beaucoup. Foram alguns para poder espionar. Pendant que passou que ele espionner, enquanto que eles estavam espionando, eles encontraram o povo daquela cidade. O povo daquela cidade, eles tinham a forma deles. Eu quero dizer a uma pessoa, se tu compreender que tu és o primeiro herói da sua própria vida, terás a capacidade de derrubar qualquer Golias que poderá se levantar no caminho. Mas se não compreenderes que tu és o herói da sua própria vida, todo mundo terá capacidade de te mandar parar e te pedir avançar. Tem uma coisa que se passa no interior do homem. Se ele tem confiança nele mesmo, se ele crê na força que ele tem, a Bíblia diz que Deus que aumenta, ele que lhe dá, mas como é que se você próprio não acredita que és forte? Aleluia. Amém. Se você próprio como Deus poderá entrar no seu problema? Pois Deus somente a pessoa que vê que eu posso chegar com medo de sofrimento. Écoutez, Vai saber, mano. Vous savez quoi? Sabe o que? Un héros, um herói é celui é aquele que a des phrases, que tem palavras. Frase é uma, né? Palavra. Um héros, um herói, é uma pessoa que tem frases que está guiando pessoas.
devant les épreuves, perante as aprovações, devant les difficultés, perante les dificuldades. Eu vou repetir dizendo para vocês me compreenderem bem. Um herói é aquela pessoa que tem palavras, que guia as pessoas para atravessar até a aprovações das suas vidas, para atravessar desafios, dificuldades. Por que eu digo isso? Se você vê onde o povo de Israel foram se explorar, foram chegar a alguns, olharam, exploraram a cidade que eles espionavam. O seu avô Abraão ainda estava. Deus pode dar uma terra. Vai te dizer que esta terra é teu. Mas enquanto você não compreende, porque a pessoa que compreende que é herói, se aquela, quando aquela cidade entrar em crise, ele vai se referir na terra. A pessoa que deu a promessa, é o Deus que transformou a terra. A Bíblia diz que a terra está formada, mas Deus cria. Por isso na mitologia você vai, ele viu. Por que diziam que tu tens a capacidade? Você não pode fugir fogo como todo mundo. Aleluia. Atenção, voltar a você pode voltar como escravo. Quando Deus mandou Abraão na terra prometida, disse vai encaminhar. Havia lá, mas o verdadeiro dono daquela terra era o Abraão. Quand c'est Dieu qui donne la terre, É porque Deus é quem dá a terra. será que eu vou falar para alguém? c'est pas l'homme qui donne la terre. Não é o homem que dá a terra. Nous t'avons pessoa mabele. A pessoa pode dar a terra. Lobi mo boto lá. Amanhã pode tirar. Mas o inzamba pessoa Mas mabele. quando Deus te dá a terra, Muto boto lá usala. ninguém poderá te tirar. Panenga. Tá entendendo? Muta cabelo mabele. Alguém te oferece a terra. Nzambe lokola linda kite. Deus como não Ana makoka mono ki samvula. tem a capacidade de deixar cair a chuva. Erosion. A erosão. E mungisi ke sigala ndako mo ezala. E vai desaparecer onde poderia estar na tua casa. Aleluia. Ezala bisika muzulu lelo. Existem outros lugares. Ekoma bavala. Se tornou Ekoma mabulwa minene. se tornou grande. Bakoma kofuata balisha. Já Ezala héritage ya mutu moko physiquement. era uma herança. Yango bandana koluka héritage spirituel. Isso primeiro. Po ata batoki baye kosala chaise na bango. Seu bruxo. Koyo kotelema. Olobika au nom de Jésus. Batoki wana baokima. Eyopa wana koyokwa. Yo korenye esika wana. Você vai reinar naquele lugar. Tala mutu aza pembeni. Olha a pessoa que está ao seu lado. Nga naza héros. Eu sou herói. Naza demi-dieu. Eu sou pequeno de Parce que na kati na nga dentro de mim. naza na divinité. Nana divinité. Tenho divinidade. O mundo da ténèbre Que o comprendre. mundo das trevas não vai compreender. Tala soki mutabandi comprendre makasi ya Samson c'est que Nzambe avait existé. Olha, se a pessoa começa a entender a força de Samson, é porque Deus não existe. Alakisa bango secret. Ele mostrou o segredo. Bakata suki. Cortaram o cabelo, Mais bapesha suki te. mas não impediram que o cabelo cresça de novo. Est-ce que tu peux avancer? Será que podemos avançar? Donc on dit héros. Tá vendo um herói? Kakele nzela. Você pode lhe fechar o cabelo. Mais héros ozosala. Mas o erro você Ina pode kati na ye. E dentro dele. Eza na une sorte ya divinité. Or c'est cette divinité. Mais ekobotisa suki ya Samson. é que vai fazer crescer o cabelo de Sansão. Or soki suki eboti. Pois se o cabelo crescer, C'est que histoire na ye. quer dizer, as suas ekomi lisu ya sika. estar certo. yango nayebisi yo Por isso eu venho bato dizer. bapesaki avance kobanda lelo kuta histoire asike bandoloka suki asike botama na vi na yo lisolo asike banda na kombo na yesu bato bayibaki yo
Josué. Eles não viam gigantes. Por que não viam gigantes? Porque eles eram heróis. E neles não. Dentro deles, eles criam que nós étions des héros. Que nós somos heróis. Por isso estavam dizendo não. Vamos naquela cidade. Vamos vencer aqueles homens. Você diz o quê? Quando o problema te acontece, eu disse um herói. Deve ter a capacidade de transmitir palavras que está guiando pessoas. Pour traverser ma période difficile. Você não pode me dizer que transmettre ma phrase. Quando você vira a mim, quando me dizer que transmettre ma phrase. Eu levanto para trás. Você está vendo o sono da vida depois da pessoa acordar. As crianças não o sonho não apanha. Ele não vai dormir. Como eu levantei, você não vai fazer dormir mais.
échoué. Por isso é que a gente estamos a ter derrotas. Il y a des personnes à quatre nabis. Existem pessoas que não souberam. Anos passados não eram nada. Mas olha hoje. Você se tornou alguém na família. Por isso você vai ver que um herói. Um herói. Ele primeiro sai sozinho. Eu pensei que queria bater palma para Jesus. Se você não começar a se acertar, la divinité com a divindade você não vai conseguir fazer nada. Não vai fazer nada. Eu quero dizer alguém. Um herói. Não cita o seu sofrimento toda hora na sua boca. Não repete. Não repete. Ok. Souffrance, não repete o sofrimento da sua vida. Il préfère changer de page. Ele prefere mudar a página. Parce que Aïebi déjà côté dans l'ambassade. Porque ele sabe naquela parte Deus já operou. Amém. Écoutez. Ouça. Si tu n'es pas capable. Se tu não és capaz a transmettre les phrases. A transmitir palavras. Il y a foi. La fé. Por dentro de ti. Il peut changer ça. Nada vai mudar. Amém. Il faut être capable de prier. Tu deves ser capaz de orar. Para o teu próprio nome. Quand tu pries. Quando você está a orar. Jonas. Diz Moisés. Você será um ricaço. Não estou a ver alguém te abater. E quando tu fais ça avec sourire. E quando você está fazendo isso, estás a soltar um sorriso. Tu provoques la divinité de Dieu. Estás a provocar a divindade de Deus. Você não sabe o que que arranca Satanás mal. O que lhe faz chorar é o teu sorriso. Escaneia Satan. Olha, o escárnio de Satanás é o teu sorriso. O escândalo. Escada de Satanás. Escalia Satan. A escada de Satanás. É o teu choro. Isso. Aleluia. Amém. Estás a ver você chorando. Quando você chora, é como se fosse estás a dar escada no Satanás. Olha nossos dirigentes de África. Mesmo quando as pessoas estão chorando, eles não fazem alguma coisa. Porque eles assinaram um contrato com o mundo das trevas. O efeito que você está chorando, o bruxo está avançado. Por isso você vê outros bruxos. Se ele não te vencer, sabe o que ele faz? Vai vir te perguntar. Dormiste aqui? Ele pode te perguntar se estás bem mais de 10 vezes. Estás mesmo bem, mano? Mano, estás bem? Sabe, está te perguntar isso por quê? Porque ele começou um processo. Afinal, você leu a Bíblia alguns. A Bíblia diz que você e ele à noite pois quando você está sofrendo, é a divindade de Deus está levantada. Quando a divindade levanta diretamente, se Satanás subir sobre ti, a escada vai cair. E ele vai cair de cima para baixo. Vai cair no chão. De manhã vai te perguntar: Manda, você dormiu aqui? Você não saiu? Oh, il y a des fois, il y a des saccades. Fala dentro de ti. Jonas não vai Moisés não tem. As coisas já mudaram. Jonas. Fala no Moisés. Fala dentro de ti. Je prophétise. Eu profetizo sobre ti, Moisés. A Bíblia declara: la vie et la mort. A vida e a morte está
no poder da língua. Jonas não ia me Moisés, eu estou a lhe dizer, estás a ver este ano, as pessoas vão te admirar. Os teus inimigos já têm buracos cavados para eles. Estão se colocando no chão. Daqui a pouco vão nos levar. Ninguém mais te vencer. Os teus inimigos, Moisés, não, vão te ver. Você vai ser levado mais à frente. Você vai distante. Quando tu fazes isso, construir, c'est la divinité de Dieu. é a divinidade de Deus. É que vai ser. Cette divinité tombe à nous. Cette divinidade C'est le caractère de Dieu tombe à nous. O caráter dele também levanta. Taille de Dieu tombe à nous. A altura também levanta. Grandeur de Dieu tombe à nous. Aujourd'hui, grandeur de Dieu monte au salut. Quando está grandando esse Oh, como a Ion face à nation dans ce coin. você vai ser mais forte perante uma nação. O herói não precisa de apoio. Mas ele precisa das pessoas para apoiar ele. Ele não precisa de arma. Porque ele tem arma. Aquela arma é chamada de divindade. Aleluia. Aquela arma é chamada de divindade. Samson, Por isso você vai ver Sansão. Quando ele levantava. Toda a nação voltava atrás contra Sansão. Porque dentro dele ele tinha plenitude da divinidade. que significa a Totalidade da divinidade. A altura n'empêche pas Dieu d'agir. não impede Deus para agir. Esse não é o muito Eu estou a dizer a alguém. o Tempo de orar. e a mãe que combateu que eu não usava casa. Isso não quer dizer que você vai Eu não usava casa na casa na eu. C'est la totalité de la divinité. a totalidade. Você está aí, então. Ele vai bater. Não sabe Mas você não confia. Mas tem da Claro que não sabe a mãe. do jeito que Ele vai fazer o cueia. Olha, vai me valer. Olha, vai me saco. Malinga. como não. Com cueia. Aleluia. Esse é o bateu Existe Ele não sabe. Ele não Mas Deus está dizendo. A mãe vai pagar aquela dívida. A boca está falando. Mas o pensamento não está aí. Mesmo na igreja. Mas o pensamento está na igreja. Ele está dentro da igreja. Talvez já que hoje. Lelo. Ou não vou começar a Ele tem que me Quem te disse? A tua vida vai virar. A pessoa vai Mas você depende da cura. Se você negligenciar a totalidade da divindade vai baixar. Vai baixar. Aleluia. Amen. Mas se usa a nossa divinidade tão Mas se tu queres que a divindade como você se seja uma pessoa alegre, eu vou no meu change. esse negócio vai mudar. Petina lá. Vamos na batuana. Na minha casa Vai no cote. não tem nada. Olha salama. Porque quem me Nada viu, no milho bater. ele está acima de tudo. Nada no milho bater. Ele ainda não falou. No quando no milho bater. Como ainda não falou. Você é onde se bateu. Quer dizer tudo que as pessoas estão falando. Essa foi você na mão do Moranga. Loba o sabe nada lobite. Deus ainda não falou. No quando batu balobi. Como as pessoas falaram. Zero. Jesus. Zero para vamos. Sempre para eles. Solo vamos limpar. Podem falar tudo que vocês quiserem. Solo Podem falar. sala. Podem fazer. Pense em minha vida. Vocês. Zero. Aleluia. Amen. Caleb
passarinho para ver. Ele só está vendo o que está perto. Será que estou falando dele? Quer dizer, se você fica quando está distante, para ver aonde a morte ele não vai ver. Mas para ver, apesar que para isso puxa na pembe, ele tem que aproximar. A dimensão do morto, olha, a dimensão da dimensão da regra, é a dimensão porque também já tem a dimensão do voador. Não pode se colocar como passarinhos. Raison pour laquelle, quand tu fais des choses, quando você faz coisas, il faut faire la manière. Deve fazer isso muito bem. Avec grandeur. Com a grandeza. Alléluia. Écoutez, Dieu ne donne pas d'abandon. Olha, Deus não dá os passarinhos. Après ça, não dá algo de valor dos passarinhos. Est-ce que vous pouvez français? Écoutez, o passarinho, na boca dele, écoute un peu só entra um bago da luz. Um bago de chuva. Mas na boca da água entra o quê? Entra grande água. Azana makoki. Tem capacidade. Você já viu um passarinho pegar o milho inteiro para começar a comer mas tem capacidade de pegar um animal mais grande, mas não com muita força. Est-ce que vous pouvez avançar? Écoutez, o animal pode ser um grande aigle, mas a silêncio a makasi zakatina. Tem a certeza da força que está aí, que ele não usa aí. Sabe do jeito como ele pegar? Não tem de daí. Pode levar. Não leva o pipa. Pode comer inteira. Nunca deixou pedaço. Até osso amelaka. Ele come. Suka biqueiro amelaka. Pior aqueles animais pequenos, ele come. L'aigle n'a pas de limite. Não tem limites. Mas passarinho, tem limite. Ele manda na água, você não vai ficar na água. Ele manda na água. Vai ficar aí. Mas a água faz o quê? Ele entra, pega. Olha, tem a capacidade de ver aquela coisa que está por baixo da água. Não importa a distância que você está. Esse é o herói. O herói. Só quer compreender que ele é fazer com a vida aí. Deus não terá nada a fazer para ele. A força do herói. Il faut apprendre primeiramente comme il se croit en lui-même. Ele crê qu'il a lui-même, il est un héros de sa vie. Ele próprio é o herói da sua própria vida. Dans l'histoire de David, tous pratiquent David. Mais David lui-même disait que David, il était capable de transmettre ma phrase. David a capacité de transmettre positive na âme de sua própria alma. Avec capable de dire excellence à la capable il y a transmettre ma phrase positive. Frase positive na final da sua vida. Bien le préfère ou você prefere chorar na casa de mãe trincada? Eu prefiro après contrôler. Você prefere chorar? Il y a des choses. Existem coisas. Aquilo que bate. Mais eu sentir en moi. Você não está sentindo. Pourquoi? Por quê? Parce que eu compreendo a coisa errada. Você compreendeu? Ele é uma mitologia grega. A mitologia grega. Grego, pardon, romain. C'est un petit Dieu. Donc, c'est pas une chose à un petit Dieu. Et il faut donner un exemple, par exemple, qui est dans 4 minutes. Dieu est un petit Dieu, mais avec la totalité de la divinité. Raison pour laquelle il m'a appelé, nous serons combien? Sur les scorpions, il m'a donné le pouvoir que nous allons le banana, même quand on peut changer. Alors, Yahweh, comment aller sous ton
comprendre. Les jours de Jacob, c'était les jours où il avait décidé de prier Dieu de manière poussée. Ele decidiu de orar a Deus de outra forma. De manière à qu'on relater. Não da forma de chorar. Parce que la forme à qu'on relater. Na forma de chorar. Avant qu'on comptait sur nous qu'on a Laban. Ele contava sobre seu filho. À non compter sur Laban. Esperava sobre Laban a pris son salaire. Laban me dará salaire. Il devait se concentrer là. Amar se você quer ouvir ça caillou. Après ça yo salaire na yo. On ça la banena ba non ça va você falar muito de ça. Il faut compter par ensemble. Você tem que esperar. On ça va passer yo salaire na yo. Te dá o teu salário. Mutazana makoke opesa moto 400 taba. A pessoa tem capacidade de dar 400 cabritos. Ao cabela ele. Mas está lhe oferecendo. Agora você está lhe vendo pequena pessoa. Jacob. Pour Samba visiter. Para Deus lhe visitar. A croire que il était. Por isso deixou as pessoas irem. Herói. Deixa as pessoas refugiar. Para refletir Para as pessoas pensar mal. Mas ele não pensa mal. Parce que les phrases, as frases que você está transmitindo dentro de ti, é como energia spirituelle. É como uma energia espiritual. Alléluia. E a David faisait ces choses-là. Por isso Davi fazia isso. Je ne mourrai pas. Não morrerei. Je vivrai. Eu viverei. Et je raconterai les œuvres. Contarei as sombras. David disait ça. Que Davi fazia. Il transmettait l'énergie positive. Ele falava isso para transmitir par des paroles positives. Pelas palavras positivas. Au monde moi. Sabe o sol. Nenhum dia sairá enquanto a tua promessa não se cumprir. Moi. O sol. Não pensa que o sol vai parar de sair para sempre. Não. Não acabará assim. Mas a história com Deus. História história. E você vai ter que meter a mão na lua. Vai acontecer do jeito que vai contar. Olha a pessoa que está ao seu lado. Você tem que contar. Vai. Kubanga no bona ngati. Vai. Moninga. Tá vendo? Essa história com Deus. História com Deus. Moninga. Tá vendo? Kutala ngaboite. Não me olha assim bem feio. Tá na história. Eu tenho uma história. Nzambe. Com Deus. Só que eu ia mambote. Seu pai não vai saber. Engana na confiança. Mas fez com confiança. Que tilelo. E até hoje. Não fica pambate. Não estou a viver em pão. Por essa história. Eu tenho uma história. Nzambe. Com Deus. Você vai ter pão para Jesus. Não igual a divindade de Deus. Oh, la divinité de Dieu. Pois a divindade de Deus reside dans la foi. Quando tem a fé no homem, dans la determinada. Isaïe. Ela é a força, como diz a Isaías. Isaíe 40 Isaías 40 está a dizer que ela é a força naqueles que olham. Ergue as suas mãos. Vai dizer a Deus. Faça contar a sua força e que não possa viver a bondade. Olha no nome de Jesus. Ergue a sua voz.
La forme que je suis en train de prier. Je détruis la raison de mes ennemis. Écoutez, bien-aimés. Tes ennemis. Parce que toujours la raison pour va vous dire ça. Peut-être pas aux autres compliqués du salaire là-bas. Peut-être pas aux autres peut-être les mots de la aujourd'hui nous sommes ensemble. Nous avons détruit les hommes et les filles là-bas. Nous sommes qui a raison là-bas. On va fournir la caméra. Nous avons détruit les hommes. Nous avons permis ici du salaire là-bas. Comment on a combattu? On va fournir la caméra. On va détruire les hommes. On va combattre la vie.